Na semana dos juizados especiais, os números traduzem a eficiência, a produtividade e a dedicação dos magistrados e servidores que trabalham diariamente no Fórum do Imbuí e nas comarcas do interior. Quase 500 mil processos baixados e mais de 600 mil julgados. Isso dá uma ideia da produção e das metas alcançadas por todos que integram esse sistema da justiça baiana. Atualmente existem no sistema dos juizados especiais na capital 20 varas de defesa do consumidor, 8 varas de causas comuns, 2 varas da fazenda pública, 6 varas criminais, 1 vara de trânsito, 6 turmas recursais, 1 turma de uniformização e 1 turma de admissibilidade de recursos extraordinários. Além disso, 20 unidades do Serviço de Atendimento Judiciário SAGE na capital e no interior, 186 juizados adjuntos no interior e 62 varas plenas também no interior. Algumas unidades chegaram a receber, inclusive, os selos Diamante, Ouro e Prata, o maior reconhecimento do Tribunal de Justiça da Bahia nas edições do selo Justiça em Números. Completando 10 anos de inauguração em 2024, o Fórum Ministro Adhemar Raimundo da Silva, conhecido como Fórum do Imbuí, abriga um dos braços mais importantes do judiciário baiano, os juizados especiais. As imagens aéreas captadas por um drone demonstram a estrutura do complexo localizado no bairro do Imbuí. O fórum, onde concentra os juizados da capital, tem mais de 7.200 metros quadrados de área construída. No espaço, tem 27 salas e 36 varas em funcionamento. O prédio ainda tem 33 salas de conciliação. A celeridade processual é um dos aspectos mais positivos desse trabalho, como destaca a juíza Micheline Bittencourt. As diretrizes constantes do artigo 2º da Lei 9.099, de 95, são lentes pelas quais os operadores do direito devem observar todas as disposições desse microsistema jurídico, os juizados especiais. É fundamental notar o alcance dos princípios da efetividade, oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e, óbvio, celeridade, em face dos objetivos traçados pela referida lei. A referência ao princípio da celeridade diz respeito à necessidade de rapidez e agilidade da prestação jurisdicional no menor tempo possível. A celeridade processual, ela tem o condão de preservar o direito das partes, não permitindo que a morosidade leve a uma decisão tardia. A garantia razoável da duração do processo constitui um desdobramento do princípio estabelecido no artigo 5º, inciso 78 da nossa Constituição Federal. Os princípios, eles andam aliados. Note-se, por exemplo, que a economia processual e a celeridade oportunizam a otimização e a racionalização dos procedimentos, objetivando a efetividade dos juizados especiais. Aliás, esse termo efetividade ele é utilizado para dar a noção de que o processo deve ser um instrumento apto para resolver o litígio. Tais instrumentos, princípios, impõem ao magistrado, na direção do processo, que confira às partes um máximo de resultado com o mínimo de esforço processual, bem como orientam para, sempre que possível, haja o aproveitamento de todos os atos praticados. Vale lembrar que o aproveitamento tem como limite apenas a ausência de prejuízo a se causar aos fins da justiça. Verifica-se que a celeridade, ela também se faz acompanhar da oralidade, levando, neste caso, à desburocratização e à simplificação da justiça. Vê-se, então, em rápidas linhas, a fundamental importância do princípio da celeridade no âmbito desse microsistema. Válido lembrar a célebre frase do nosso Rui Barbosa: justiça atrasada não é justiça, senão de injustiça qualificada e manifesta. Outro aspecto relevante é a isenção de custas, como esclarece o juiz Raimundo Nonato. O fato de, no sistema dos juizados, não se cobrar custas processuais é apenas um facilitador de acesso à justiça, dentre outros. Também
que compõem esse sistema de justiça, como a desnecessidade de advogado para aquelas causas de até 20 salários mínimos. Para isso, o sistema do juizado dispõe de técnicos que vão atermar aquela queixa e então ele vai poder acessar o sistema dos juizados. Pois bem, essa gratuidade, como eu disse, faz parte da facilitação do acesso à justiça. Ela existe na primeira fase do processo. Até a sentença não se cobra nenhum tipo de custas nos processos judiciais. Isso não independe se a parte é uma assistência judiciária legal, certo? É, na verdade, uma isenção. Então, não importa se o autor da ação é pobre ou rico, certo? Todos, nessa primeira etapa do processo, gozam dessa isenção de custas judiciais. A partir do segundo momento do processo, se houver um recurso, aí sim, já é necessário o pagamento de custas, certo? E essas custas só não serão recolhidas se a parte estiver, agora sim, o termo correto, sobre assistência judiciária gratuita, ou seja, é uma pessoa pobre que não tem condições de arcar com as custas. Isto é importante para a população porque as custas cartorárias, certo? Elas não são, é um tributo, certo? E não são exatamente baratas, certo? Tem um valor expressivo e são obrigatórias, né? A única coisa que se tem hoje, a partir da reforma do Código de Processo Civil, é a possibilidade de fracionamento do pagamento, ou seja, você pode dividir as custas, certo? Para pagá-las. Mas, como eu disse, no sistema dos juizados, isso não se aplica na primeira fase do processo. É preciso compreender, né, a magnitude do sistema dos juizados no contexto social. É preciso também lembrar que o sistema dos juizados ele é uma coisa que já vem em amadurecimento há 39 anos, certo? Desde 1984, chamados juizados de pequenas causas antigamente, certo? Que já se tinha essa cultura. De lá para cá, nós só melhoramos o sistema, certo? O legislador foi introduzindo algumas facilitações de acesso à justiça, certo? Para além desse técnico que aterma a queixa, nós temos juízes leigos, certo? E isso ampliou demasiadamente a capacidade de julgamento e de realização de audiências, certo? O número de conciliadores também cresceu exponencialmente. Então, é um sistema que funciona bem. Criados em 1995, os juizados especiais são responsáveis por julgar ações de menor complexidade, sempre enfatizando a conciliação e a busca de respostas mais rápidas, segundo o juiz Valécios Passos. Os juizados especiais cíveis e criminais do Tribunal de Justiça da Bahia estão presentes em todas as regiões do interior do nosso estado. Através dele, o cidadão e a cidadã poderá procurar o setor de atendimento onde um profissional qualificado estará lá para receber, registrar e dar andamento à sua reclamação. É através dos juizados especiais que cada um de nós pode fazer valer os nossos direitos enquanto consumidores, enquanto proprietários, enfim, todos os direitos que são violados poderão, via de regra, serem defendidos nos juizados especiais. Lá também é um local ideal para que se possa fazer a composição e se resolver consensualmente os conflitos. As turmas recursais do sistema dos juizados correspondem à instância de segundo grau dos juizados especiais. Julgam os recursos de uma ação. São 6 turmas recursais, cada uma composta por 3 juízes, e quem revela os detalhes é a juíza Ana Barbuda. As turmas recursais dos juizados especiais desempenham um papel fundamental no sistema de justiça, em especial pela repercussão social oriundas das manifestações, em verdade, dos julgamentos que emanam destes órgãos colegiados, fontes de sedimentação jurisprudencial. Eu acredito que, através dos julgamentos das turmas recursais, se solidificam julgamentos importantíssimos sobre matérias que impactam a vida do cidadão comum. Casos de menor complexidade vêm aos juizados. Assim podemos pensar em alguém que comprou um produto, como um celular, uma geladeira, um fogão, e não lhe foi entregue, ou que apresentou defeito, aquele que bateu seu carro, ou teve um acidente com a bicicleta e necessita que o reparo destes danos que lhe foram ocasionados, alguém que sofreu um acidente de trânsito e precisa de uma medicação,
ou alguém que vem aos juizados porque seu nome foi inscrito injustamente no cadastro do Serasa, do SPC. Assim, vemos que estes casos são julgados pelo juiz e, uma vez com a sentença, efetivamente caberá um órgão colegiado, também de primeiro grau, para revisionar essas ações. Temos, assim, importantes legislações, a 9.099/95 e também a 12.153/09. Se nós conversarmos efetivamente sobre as turmas recursais, não podemos nunca esquecer que no estado da Bahia nós temos uma importante resolução, a 02/2021, que institui o regimento interno das turmas recursais para os juizados cíveis, criminais e de fazenda pública. E também vai tratar da turma de uniformização de jurisprudência. As turmas de uniformização, assim, são responsáveis por analisar, geralmente, e o mais comum, os recursos interpostos contra as decisões proferidas pelos juizados nos juizados especiais, possibilitando a revisão de questões de fato ou de direito através de um colegiado. E eu repito, esse colegiado é composto também por juízes de primeiro grau de jurisdição. Os casos julgados nos juizados podem ser causas comuns, relativas ao consumidor, de trânsito, criminais ou da fazenda pública. Para explicar melhor sobre a importância dos juizados na vida das pessoas e como o cidadão percebe essa justiça especializada, a servidora Verbena Barreto complementa. Ele observa que os juizados eles são muito próximos da sua realidade, porque ele lida, a Lei 9.099 instituiu, de situações realmente do cotidiano da pessoa, seja uma questão de plano de saúde, uma questão de um voo que atrasou. Então, são relações muito próximas, são causas de menor complexidade, também com valor reduzido de até 40 salários mínimos. Então, o cidadão, ele percebe essa acessibilidade tanto na facilidade dele agendar uma queixa, basta, no nosso caso aqui do Tribunal de Justiça da Bahia, ele ingressar no site, ele faz o agendamento, leva os documentos e o processo dele já irá tramitar. Além disso, ele observa também um fator importantíssimo, é que a justiça, em sede de primeiro grau dos juizados, ela é isenta de custas e honorários advocatícios. Então, isso também deixa os juizados muito mais próximos da sociedade e muito mais acessível ao cidadão. Fora isso, a gente percebe também, pelo próprio rito dos juizados, que a justiça ela fica mais desburocratizada. Então, os atos eles são mais simples, menos formais, mas continuam, obviamente, legais, mas o processo ele acaba tramitando num tempo muito menor. O CNJ ele fez um estudo no ano de 2020 que os processos eles tramitam cerca de 2 anos mais rapidamente e eles são julgados 1 ano e meio de forma mais céleres quando comparados à justiça comum. Os juizados eles buscam também a conciliação, que as partes elas cheguem a um acordo e o mesmo seja homologado. Mas caso não ocorra, como na Justiça do Consumidor, por exemplo, o processo ele já vai, tem audiência agendada, o cidadão ele já vai para a audiência e, em não havendo conciliação, na maioria das vezes, ocorre uma audiência una e ele já fica concluso para a aprovação de sentença. Exatamente por isso que a tramitação ela é muito mais rápida. E a gente observa também a valorização a nível nacional. O CNJ, no final do ano passado, ele editou a resolução 533, que disciplinou justamente a Semana Nacional dos Juizados Especiais, que ela visa valorizar, dar maior visibilidade e também aprimorar a gestão dos juizados. E, além disso, tem também uma questão muito importante em relação aos juizados, que é o FUNAG, que são encontros para discutir temas relativos aos juizados, temas importantes, e também para os juízes eles trocarem conhecimento e discutirem realmente as matérias relevantes. E eu, particularmente, me sinto muito feliz em trabalhar nesse sistema dos juizados especiais, porque eu também sinto a justiça muito mais próxima da sociedade e do cidadão. Iniciativas tecnológicas dos juizados especiais aprimoram o serviço ao cidadão. Como exemplo, temos o sistema de negociação virtual, um sistema eletrônico que incentiva a resolução amigável de conflitos. Como integrante da assessoria técnica da coordenação dos juizados, observo nos meus atendimentos a importância das tecnologias da informação para a prestação jurisdicional.
Portanto, diante dessa importância, sendo o juizado especial baseado na oralidade, simplicidade, economia processual e celeridade, o uso adequado de ferramentas automatizadas e inteligentes torna a atividade judicante mais eficiente, liberando dessa forma os servidores de atividades que são repetitivas para se dedicarem a tarefas que exigem intervenção humana exclusiva. Dentro do âmbito dos juizados especiais, mais de 41.300 audiências terminaram com acordo firmado em 2023 e mais de 650 mil processos foram baixados no mesmo ano. Com legislação própria, os objetivos dessas unidades são maior rapidez e eficácia comprovada. Os juizados especiais têm como objetivo maior garantir um acesso mais democrático à justiça, já que neles tramitam causas de menor complexidade e abaixo de 40 salários mínimos. Ademais, os juizados são regidos pela Lei 9.099/95, o que confere uma maior simplicidade do rito processual, bem como uma maior celeridade no trâmite das ações, o que acaba por contribuir para que os cidadãos possam dirimir seus conflitos de forma mais rápida na sociedade. Não obstante, o sistema dos juizados fortalece na sociedade a confiança na entrega de uma prestação jurisdicional mais ágil e acessível, sem custas e que privilegia a conciliação, sendo hoje, inclusive, o principal canal buscado para resolver, por exemplo, demandas envolvendo o direito do consumidor, que constitui grande parcela do contingente litigioso social. Neste contexto de busca por uma sociedade cujo acesso à justiça cada vez seja maior, a OAB empreende esforços contínuos no sentido de buscar soluções para o aperfeiçoamento do sistema de juizados, com vistas a garantir uma prestação jurisdicional célere, de qualidade e, sobretudo, cada vez mais eficaz à sociedade. A produção em um ano de trabalho, de janeiro a dezembro de 2023, cerca de 500 mil processos baixados e mais de 600 mil processos julgados. Esse é o compromisso de toda a equipe liderada pelo desembargador Paulo Chenot, que escreve as páginas dessa história em papel comum, de forma simples, mas uma obra-prima que cresce com amor e dedicação para apresentar todos esses resultados na Semana dos Juizados Especiais.